Como vai? Tudo bem? Em nosso último encontro aqui no canal Conectados com Deus, nós falamos sobre as regras do amor e respeito. E comentamos que nesse encontro nós falaríamos sobre o casamento, como a mulher soletra o casamento e como o homem soletra o casamento. Nós vamos falar de um acrônimo e nós vamos entender que para a mulher o casamento ele é diferente do que o conceito do homem. Vamos começar soletrando o casamento da maneira feminina. O que significa estar casada para uma mulher? Vejam só, para uma mulher estar casada significa conexão, abertura, simpatia, apaziguamento, dedicação e apreço. É dessa maneira, é dessa forma que a mulher entende o casamento. Estar casada para ela são esses elementos aqui que vamos analisar a partir desse momento. Vamos começar sobre conexão. O confronto da esposa é para se conectar, mas o esposo acredita que ela quer assumir o controle e que ela não está respeitando as diretrizes do marido. As conexões necessárias são diferentes em diversas esferas, na esfera espiritual, emocional, financeira, social e até mesmo intelectual. É interessante que para essa conexão é necessário tempo de qualidade. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, nós encontramos um fator interessante dado pelo próprio Deus. A lua de mel, o período da adaptação de um casal em Israel, era de 1 ano. Falando sobre conexão, nós lembramos de tecnologia. Aliás, nós estamos fazendo um uso correto e inteligente da tecnologia nesse momento, falando do relacionamento conjugal nesse canal Conectados com Deus. Mas eu quero dizer que muitas vezes a tecnologia não está conectando as famílias, não está conectando os casais, e sim desconectando. As redes sociais, elas aproximam os que estão distantes, mas distanciam os que estão perto de você, ao seu lado. Isso pode estar acontecendo exatamente com o seu relacionamento conjugal. E para a mulher, ela necessita de todas as oportunidades para se conectar com você, querido marido. Não é retendo aquilo que a sua esposa mais necessita que você vai conseguir fazer aquilo que deseja. Agora, se você se conectar com ela, você terá o respeito dela. Sem amor, ela agirá com desrespeito. E sem respeito, você agirá sem amor. Não se esqueça, tome ações e atitudes para se conectar com a sua esposa. De que forma? De que maneira? Toque físico, por exemplo. Segure a mão dela, faça a terapia do abraço. Nesse momento agora você pode abraçá-la. Repita isso diversas vezes. E esse abraço não pode ser apenas com intenções sexuais. Vocês precisam se abraçar a todo momento, a todo instante. Estabeleça também contato visual. As mulheres gostam de olhar olho no olho. Outro elemento para a conexão, tempo de qualidade. Tanto o toque físico quanto o tempo de qualidade são duas linguagens de amor ditas por Gary Chapman em seus livros. E quando o Gary Chapman fala de tempo de qualidade, ele se refere a marcar um encontro com a esposa, fazer algo com ela, jantar, passear, ir a um parque, caminhar juntos. Quando você conversa com ela, ela se sente conectada com você. Quebre a rotina. Por que não estudar a Bíblia com a sua esposa, fazer uma conexão espiritual por meio de uma oração, por meio de um estudo? A conexão promove união e alimenta o respeito, não se esqueça disso. Atrás da poesia do amor vem a prosa do casamento. Camilo Castelo Branco. Agora vamos falar do segundo ponto. O que significa estar casada em uma segunda esfera para a mulher? Abertura. A abertura para as mulheres é o canal de troca de ideias. Agora eu quero dizer uma coisa a você, preste bastante atenção, querido marido, querido internauta. As mulheres trocam ideias e os homens trocam informações. Ideias não são necessariamente informações. Para as mulheres, ideias podem ser planos, projetos futuros e até mesmo especulações. Eu sei que nós não temos paciência para a troca de ideias, nós queremos informações, nós queremos algo objetivo, concreto, palpável, mas as mulheres não são assim. Elas querem abertura para dizer coisas que até mesmo não vão acontecer. Elas amam viajar pelo mundo das ideias. Os homens costumam ser mais objetivos, insensíveis a essas ideias, mas isso vai bloquear a abertura entre você e a sua esposa. Temos de agradecer pelo fato das mulheres serem mais sensíveis do que os homens. Sabem por quê? Sabem por que as mulheres são mais sensíveis do que nós? Imagine o que seria das nossas crianças se não fossem as mulheres. Quem daria o lanche para elas? Quem daria as refeições na hora certa?
Quem investiria as crianças de maneira adequada ao clima e à ocasião? Eu tenho certeza que se nós cuidássemos das nossas crianças, a mortalidade infantil seria uma pandemia. Já pensaram como seriam as crianças se não tivesse ninguém para levantar na madrugada e olhar se elas estão com febre? Já perceberam que só as meninas brincam de bonecas? É porque elas estão brincando de ser mães a todo momento, desde pequenas. Por isso, entenda e permita a abertura entre você e sua esposa. Antecipe-se, conte como foi o seu dia, diga a ela sobre os seus problemas, assim ela vai perceber que o seu mau humor não tem nada a ver com ela. Compartilhe suas lágrimas, as lágrimas nunca choradas, os sonhos nunca alcançados, cruze sua história com a história dela, ore com sua esposa. Eu quero citar uma frase de Agatha Christie. Ela diz o seguinte: o arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter. Quanto mais velha fica, mais interesse ele tem por ela. O próximo ponto é a simpatia. O que mais excita uma mulher não são os músculos ou a barriga de tanquinho, mas uma personalidade firme, confiável, segura e simpática. A maioria de nós sabemos a prova desse axioma, né? Seja simpático e não tente entendê-la. Eu quero ler um pensamento bíblico que vai nos motivar a ser mais simpáticos com elas. Vejam só. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Querido marido, querido internauta, simpatia é fruto da sabedoria. Pedro menciona a mulher como a parte frágil. Agora, não estou chamando as mulheres de frágeis, porque a fragilidade dita por Pedro não é sinônimo de inutilidade ou que não há valor na mulher, mas ele está dizendo como aqueles rótulos, cuidado, frágil, elas são de inestimável valor. Os homens são feitos de bronze, as mulheres de porcelana, portanto, manuseie sua esposa com todo cuidado. Por que é necessária a simpatia no relacionamento conjugal? Porque muitas mulheres não querem resolver o problema, apenas desejam falar sobre o problema. Portanto, simplesmente ouça sua mulher. Não procure resolver os problemas femininos com soluções masculinas, isso não vai dar certo, isso nunca deu certo. Não se esqueça que nós usamos óculos azuis e elas usam óculos rosa. A visão de mundo é diferente. Tenha um ouvido simpático, dê razão a ela, seja simpático e não antipático. A antipatia surge quando o marido diz, deixa pra lá. Não é deixar pra lá, ouça, pode ser algo importante para ela. Não se esqueça, como Pedro disse, nossas orações estão vinculadas diretamente ao nosso relacionamento com as nossas esposas. E se você desprezar a sua esposa, Deus pode não ouvir a sua e a minha oração. Há um provérbio chinês que diz assim, 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso de uma mulher para fazer um lar. Como desenvolver a simpatia? Ouça a sua esposa, seja capaz de repetir cada palavra dita por ela. Isso não vai ser fácil, nós precisamos de uma memória gigante para poder lembrar de tudo aquilo que foi dito por elas. Mas posso garantir que isso vai ser recompensador. Procure valorizar os seus problemas e não resolver os seus problemas. Isso não vai doer, não vai arrancar nenhum pedaço de você. Identifique seus conflitos. Nunca despreze os sentimentos de sua esposa, por mais ilógicos que possam parecer. Ore por ela e com ela. Agora vamos falar do apaziguamento. O que significa apaziguar? Apaziguar significa pacificar, aplacar, acalmar, tranquilizar. Esse princípio está em Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4. Vamos ler esse texto? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Esse versículo aplica-se também em seu relacionamento conjugal, no meu relacionamento conjugal. Fazer as pazes sempre, esse deve ser o nosso lema, a nossa diretriz. Paulo, em Carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, ele nos diz: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Isso inclui também a sua mulher. Agora, como apaziguar uma mulher? Amando-a. E como apaziguar o homem? Respeitando-o. As ações para pacificação ou apaziguamento são simples. Não sinto muito, perdoe-me, eu não tive a intenção. Mas essa coisa de deixa pra lá, isso não funciona, isso é um desastre. Reconheça seus erros e imperfeições. Seja proativo na solução dos conflitos. Agora vamos falar de dedicação. Ela precisa saber que você está comprometido unicamente com ela. Piadas de mau gosto destroem a dedicação. O casal precisa tomar cuidado com algumas piadas que podem parecer engraçadas, mas são de péssimo gosto. A esposa pergunta: meu bem, quando eu ficar velha, o que vai ser o seu sentimento comigo? E ele responde: eu vou te trocar por 2 de 30. Isso é uma brincadeira desnecessária e pode afetar decisivamente o seu relacionamento conjugal. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Jó, no capítulo 31, versículo 1. Aqui, o patriarca Jó, ele fala de uma aliança que ele fez com os próprios olhos e que, se você fizer, estará demonstrando uma dedicação total à sua esposa. Vamos ver que pacto foi esse? Que aliança foi essa feita por Jó? Fiz pacto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Desejo ler agora na tradução viva. Quando eu era jovem, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Para que haja dedicação, algumas palavras precisam ser riscadas do vocabulário matrimonial. São elas: divórcio, separação, indiferença, incompreensão, rancor. As Escrituras trazem uma queixa de uma mulher mal amada. Essa queixa está registrada em Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vamos conhecê-la? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Raquel estava dizendo: Jacó, me ame ou eu vou morrer. E Jacó, infelizmente, não entendia isso. Ele não compreendia esse conflito presente no coração de Raquel. Agora vamos falar de algumas atitudes para a dedicação. Por que devemos ser dedicados ao nosso casamento? Por quê? Essa resposta podemos encontrar na própria palavra de Deus. Vamos ver? E vocês ainda perguntam por quê? E por que o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade? Pois vocês não cumpriram a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial? Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como que se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Malaquias capítulo 2, versículos 14 a 16. A última palavra, soletrada pela mulher, no que se refere a estar casada, é o apreço. Apreço significa consideração, estima, amizade, carinho, afeição. De acordo com a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 23 a 25, o marido é o cabeça da mulher. Vamos relembrar? Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Perceberam que o marido é uma figura de Cristo na vida da mulher? E o que é importante na vida de Cristo? Sua igreja. E para o marido o que é importante? A sua mulher. Qual será o resultado de total submissão e cuidado? O apreço. Provérbios capítulo 5, versículo 18, há uma promessa fantástica para os casais, vejam só. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Há um manancial à sua disposição. Se você levar a sua esposa às nuvens, ela o levará às estrelas. Homens, comprem a ideia do amor incondicional. No nosso próximo encontro, vamos falar como o marido soletra a palavra casado. Até lá!